Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nesse exato momento, é uma felicidade entrarmos aqui no ar para falar um pouquinho do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com toda a nossa igreja. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui conosco, você que faz parte desse ministério, você que faz parte de outra comunidade, de outra família. O importante é que você, nesta noite, possa, junto conosco, estar oferecendo o seu culto a Deus. E é esse culto que eu quero que você, nessa noite, sinta a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. E você possa estar aqui sendo muito bem experimentado, possa se sentir bem e, principalmente, estar em família. Como é costume nosso, nós já pedimos licença, mas, acima disso, oramos para entrar na sua casa para que o Senhor Jesus possa ir à nossa frente. Portanto, se você se encontrar dentro de seu lar nesse exato momento, se você estiver no seu carro, se você estiver voltando do seu serviço, aonde se encontrar, que a paz do nosso Senhor possa te acompanhar e que nós estejamos juntos nesse instante, para que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa falar em cada um dos corações, nos enchendo, nos transformando e nos direcionando para o que melhor Deus tem para nós. Então eu te convido para orar, independente da sua fé, independente do seu credo, independente de onde você se encontre, para que o Espírito de Deus possa lhe dar uma boa reunião e principalmente nos momentos em que aqui passarmos, nós venhamos a sentir a sua graça, o seu amor, alcançando-nos e principalmente nos dando força para continuar. Amém? Vamos orar junto com a pastora Rosângela nesse momento? Amado Deus e Pai, mais Sim, uma vez, Jesus. Senhor, nós estamos diante da Nós Tua pedimos presença. aqui a Tua presença, o Teu Jesus amor querido, nesse momento. nós te pedimos que o Deus, Senhor venha nós te falar nos oferecemos nossos corações. a toda a honra, Senhor, a toda a que o Senhor glória, possa porque o abrir Senhor o é santo. entendimento, Meu na Deus, palavra que Tu vai ser possas nos encher da Tua possa bênção, fazer guarita que o em Senhor nossos possa nos colocar, corações. Senhor, Senhor, que nós diante do possamos Teu pegar essa santuário. palavra, misturar Obrigado com a porque fé, tudo que nós misturar com temos a vivido, esperança, Senhor, para que tem nós possamos sido caminhar segundo a cada Tua graça, dia na segundo a Tua Tua bondade. presença, Senhor. Enche-nos nessa Então noite, nos Senhor, do enche que da Tua tem de melhor. graça, do Teu Meu Deus, amor que Tu neste possa ir à momento, frente que o desta Senhor casa, possa fazer um entrando, trabalho Senhor, meu Deus, na sala, glorioso nos nesta quartos, noite, nos Senhor, que o Senhor relacionamentos, no possa carro, derramar a Senhor, Tua trazendo em paz, graça, que o livre Senhor dos possa acidentes, dos visitar a maus, cada um de tudo aquilo agora, que pode neste momento, acontecer Senhor. para a Tua honra Eu e te para a peço, Tua Senhor, glória. fica Senhor conosco, Jesus, Senhor. que Tu possas Fica nos encher conosco da Tua para nos palavra dar, e, Senhor, Senhor, a fazer o Tua Teu melhor, sabedoria, porque é Jesus, de nesta praxe nós noite. sentimos a Nós Tua te presença, pedimos e te porque o Senhor agradecemos. é melhor, é Amém. maior. Amém. Amém, Jesus. Glória ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado pelas audiências, pelas pessoas que têm nos mandado mensagem de apoio, aos irmãos que estão aqui, os regionais, obrigado muito especial a vocês, obrigado aos obreiros também que estão trabalhando junto com os regionais em todos os estados da federação. Um abraço ao pessoal que está fazendo o seu melhor para Jesus. Quero aqui especialmente considerar os nossos alunos também de teologia do Instituto Bíblico Plus. É sempre uma honra citar a esses e, claro, em especial aqueles que estão conosco todos os sábados a partir das 9h30 pela internet. E são pessoas que também acompanham e estudam, né, nesse momento de pandemia e estão sempre aí vivendo o melhor de Deus. Já adianto a todos que amanhã nós teremos aula e se você ainda não tem o nosso link, você não participa, nos avise, nos mande uma mensagem que entraremos em contato com você e vai ser uma bênção também. Quero mandar um abraço para a responsável, pastora Janete, do Instituto, também pastor Gentil e pastor André, que estão atuando de forma divina e de forma que nós consigamos sempre passar os conhecimentos. Sem me esquecer, não posso deixar de citar também, ou melhor, preciso citar também
os professores do Instituto, todos sem exceção, pessoas gabaritadas no seu mais alto nível para levar as palavras de Deus. E eu tenho certeza que vocês são especiais porque formatam cada vez mais alunos de qualidade. Então, a todos, meu muito obrigado pelo trabalho que fazem, meu muito obrigado pelas pessoas que vocês ensinam. Não posso também deixar de citar nessa noite que mandaram aqui um pedido especial às irmãs do Círculo de Oração de todo o Brasil, que estão sempre orando por nós. As irmãs, sejam elas independente de suas idades, do norte, do sul, do leste, oeste, onde nós temos igrejas, onde nós temos unidades evangelizadoras. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, porque com certeza o sucesso desse trabalho depende muito das orações que vocês fazem, e é por esta e outras que nós temos sempre cada vez mais testemunhos para contar. Pastora Rosângela, com certeza, está sempre recepcionando os pedidos de orações e passando aqui a toda a comitiva. Eu quero, nesse momento, aproveitar aqui e já, pastora Rosângela, diga o seu telefone para o irmão e irmã enviar aqui o seu pedido de oração, por favor. DDD 11 97234 3108. Repete, por favor. DDD 11 97234 3108. Amém. Se você tiver alguma dificuldade ou teve em relação a anotar, basta olhar na tela do seu celular que vai apresentar aí este grande número que serve. E amanhã, ou melhor, no domingo, estaremos na Igreja Matriz levando todos os pedidos de orações até o altar de Deus e colocando ali, consagrando cada vida, cada irmão, cada irmã. Eu quero, nesse momento, ofertar aqui a Deus um hino muito especial do nosso irmão Jair. Ele também que está conosco nesse trabalho, a toda a igreja, com os oferecimentos da família DJMBR para todo o Brasil, para todos os ministérios, para todas as pessoas que estão conosco, e que você possa ser tocado pelo poder de Deus e que a comunhão no Espírito nos faça cada vez mais próximos. Muito obrigado. Receba este louvor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Com as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Oh, aleluia.
continuamos crendo que Ele pode tudo fazer em nossas vidas. Mesmo nós nos sentirmos fracos, abatidos, muitas das vezes derrotados, Ele nos estenderá as suas mãos e nos erguerá para que nós possamos conquistar tudo que Ele tem prometido para nós. Louve. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja glorificado na vida desse rapaz e também de sua família hoje e sempre. A você que se encontra na nossa audiência, por favor, tome a sua Bíblia. Eu gostaria de ler com os amados irmãos um versículo muito importante que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós vamos ficar ainda no estudo da parte B deste versículo, porque tem nos levado e tem nos feito aprender cada vez mais coisas maravilhosas que vêm da parte de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Antes de fazer a leitura, eu gostaria, se possível, que os irmãos compartilhassem esses vídeos nas vossas front pages, nas suas linhas do tempo, entre amigos, porque é um modo de nós evangelizarmos, é um modo de a gente estar sempre divulgando o projeto de Deus através destas lives e principalmente através das pessoas que assistem nesse momento e outras que assistem posterior. E, claro, quanto mais nós divulgamos, mais pessoas têm acesso, percebam, a um conteúdo de qualidade, a um conteúdo firme, positivo, que nos dá certeza da gente estar fazendo o melhor da parte dos céus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e é galardoador dos que o buscam. Lendo a parte B que nós vamos estudar nesta noite, repito, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Esta é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, preste bem atenção no que eu vou trazer da parte do Senhor para todos vocês nesta noite, porque muitas das vezes, e tomando por referência, nós estabelecemos certos estudos e não nos damos de conta a extensão que esses assuntos, que esses temas nos fazem perceber. E por que eu digo isso para vocês? Quando Deus colocou este versículo em nossos corações, nós não tínhamos noção da profundidade, da extensão daquilo que viria a partir desta referência destacada no livro dos Hebreus. E principalmente quantas pessoas seriam atingidas pela mensagem, pelo poder que é nesta mensagem e pelo raciocínio que vem desta palavra. E por que eu falo isso para você? O tema que nós estamos trabalhando é aquele que se aproxima de Deus, é importante que ele creia nele. Que ele existe, que ele creia que ele existe e creia nele também. Mas vem uma pergunta para todos. O que te trouxe até Deus? Muitos de nós chegamos até Deus pelas mais diversas situações. Alguns pelo medo, outros pelas obrigações, outras por nossas famílias, outros pela fé. E cada sujeito ou cada pessoa se aproximou de Deus por uma razão. Mas o que ponto primaz nesta relação? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu falo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, existem também várias conclusões para a crença, para o ato de crer. E isso que nos faz aqui estudar. E é isso que nos traz ao dia e a mensagem de hoje. E por que eu te falo isso? Porque crer também é pensar. Repito, crer também é pensar. Quantas pessoas que chegam para perto de Deus e resolvem não mais pensar acerca dos diversos assuntos que envolvem a pessoa de Deus, ou ainda não querem mais pensar acerca daquilo que está relacionado às palavras que nos colocam para próximos de Deus. E por isso perdem muito, porque se olhassem para todo o contexto, cresceriam com mais habilidades de enfrentar os dias maus, mas também com habilidades para não cair em atos vexatórios que alguns sujeitos tentam promover, dizendo que isso vem da parte de Deus. Curioso que quando Paulo escreveu aos Hebreus, ele estava falando justamente da ideia de como nós podemos agradar a Deus. Tem pessoas que quando vão falar a respeito do agradar a Deus, e eu vou ter que cortar na própria carne, porque existem muitos que se dizem cristãos, que se dizem protestantes, mas acabam submetendo as pessoas a um ato tão desesperado que dizem que para você agradar a Deus é necessário que você saia pela rua perambulando, carregando enormes cruzes, enormes cajados. Situações que eu fico perguntando, aonde está escrito isso nas Escrituras Sagradas? Repito, preocupante. E por que preocupante? Porque crer também é pensar. E pensar
é sinônimo de atitude. Não é porque eu me converti ao Evangelho, não é porque eu me converti a uma determinada organização religiosa que eu tenho que parar de pensar. Ao contrário, que eu tenho que parar de ter atitude. Ao contrário, eu preciso continuar pensando. Por quê? Pensar é sinônimo de atitude. E buscando esse contexto, eu fui pesquisar um determinado filósofo e, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, René Descartes não foi em nenhum momento contra a igreja, mas trouxe dentro das orientações que ele escreveu em sua obra Discurso sobre o Método, como nós poderíamos, e eu entendo até por razões óbvias, não seguir instruções que muitos querem nos fazer acreditar que simbolizam ou que são sinônimos de agrado a Deus. Ao contrário, ou nós encaixamos essa situação em atos, vamos dizer, de desesperos, ou até vexatórios, porque de Deus nada possuem, e não servem para agradar a Deus, e não tem qualquer sinônimo no ato de agradar a Deus. E aqui é interessante, porque vejamos como o ato de pensar, trazido por um sujeito, através de uma célebre frase, coloca em pensamento, em raciocínio, justamente um versículo que está associado ao ato de crer. O francês René Descartes escreveu assim, dentre outras situações: penso, logo existo. Repetindo, penso, logo existo. Não é porque nós nos convertemos que nós deixamos de pensar ou deixamos de existir. Nós assumimos espiritualmente um formato de povo, de corpo, de intenções espirituais, mas continuamos no mundo carnal como sujeitos que precisam pensar para não caírem na armadilha que muitos tentam produzir, dizendo que isso veio de Deus, enquanto de Deus não existe nada. E acabam fazendo isso como uma forma, como um instrumento de dominação. E por que Descartes escreveu justamente essa situação? Veja, estou falando de alguém que escreveu aproximadamente por volta de 1647, e em 2021 nós estamos usando para poder pensar, para poder compreender que as suas intenções estavam justamente em ensinar as pessoas do seu tempo a chegarem na verdade. Assim como Paulo fez, quando explicou ao povo hebreu como deveriam proceder para agradar a Deus. E René Descartes, então, vem em 1647 e diz: nós também precisamos pensar, agir diferente para alcançar a verdade. Ou seja, nem tudo aquilo que as pessoas dizem, nem tudo aquilo que as pessoas colocam como sendo da parte de Deus, tem proveito ou direcionamento de lá. Ao contrário, são coisas criadas no seu formato humano, que nada acrescentam, antes manipulam diversas pessoas. E o Evangelho não serve para manipular. A palavra de Deus não pode ser usada para manipular. Ao contrário, diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Evangelho tem que ser sinônimo de libertação. Por isso que eu disse que pensar é sinônimo de atitude, ou seja, em outras palavras, o ato de se libertar daquela consciência velha, daquele pensamento errado, para chegar na verdade que é Cristo. Detalhe, estou falando de um homem, René Descartes,
que era apaixonado por matemática, física e filosofia, mas que inclusive foi pai, criador da geografia analítica, em outras palavras, a geografia cartesiana. E percebam que tudo isto, ou seja, esse sujeito, não era um sujeito qualquer. E nesta noite eu não estou falando para um público qualquer, eu estou falando para o povo de Deus. Eu estou falando para o povo que vem da casa de Deus, que não pode se dar ao luxo de servir a qualquer doutrina, que não pode se dar ao luxo de ser levado por qualquer ensinamento, achando que isso é verdade, achando que isso está certo, achando que isso é o que transforma. Ao contrário, preste bem atenção, porque, repito, nem tudo que dizem é de Deus, veio de Deus, realmente tem fundamento nas Escrituras e, portanto, não subsiste ou não subsistirá, porque Deus não está nessas coisas. Razão pela qual muitos precisam ficar inventando constante modas, rosa sagrada, banho de sais, banho não sei o quê, cajado não sei o quê, dizendo, faça isso, porque aí você vai ser próspero. Neste ato, a pessoa acaba não sendo próspera, acaba se frustrando e colocando a culpa em Deus. Mas o que tem Deus com estas doutrinas que não vêm da parte dele? O que teria Deus com essa situação se justamente em nenhum momento, ao contrário, Deus condenou dizendo, se alguém pregar alguma outra coisa que não esteja nas minhas escrituras, que seja considerado anátema. Ele já está condenado. E tudo por quê? Por causa do invencionismo. Do suposto Deus quis assim. Deus quer assim. Aonde está escrito que Deus quer assim? René Descartes, no tempo em que estudava e esteve na Holanda, ele fazia muitas críticas. E o que ele mais detestava, enquanto estava aprendendo, é o fato dos seus professores ficarem repetindo diversas vezes conceitos sem dar a evidência que sustentava ou sustentavam a esses conceitos. Vejam se isso não é muito parecido com relação ao que fazem com as Escrituras. Em muitos lugares, ler a Escritura virou sinônimo de eco. Eu leio, mas eu não vejo evidência, eu não trago evidência para sustentar a fé. Por isso que crer também é pensar. Como eu posso viver dizendo para alguém que ele pode confiar em Deus, sendo que não há exemplos de Deus para destacar, exemplos de milagres para destacar, exemplos de alterações para justificar que Deus está fazendo, que Deus está falando e que Deus está presente neste lugar. É como o nosso irmão falou. Então, é aí que René Descartes disse o seguinte, se você fica somente repetindo, sem trazer qualquer evidência, vamos colocar a ciência. Para o quê? Para comprovar cada um desses conceitos. E principalmente para dar publicidade ao resultado. Para dar publicidade à investigação que é feita a esse respeito. É igual simplesmente dizer a uma pessoa, sente aqui nesta cadeira de roda, e depois chegar no culto e dizer para a pessoa, levanta-te. A pessoa levantar e dizer, olha, aqui tem alguém que foi curado, olha, aqui tem alguém que estava passando mal, mas acabou sendo transformado. Mas qual prova que nós temos a esse respeito? Tem algum exame? Não. Tem alguma comprovação? Não. Então alguma coisa está errada. E René Descartes, ao contrário, quando disse que nós deveríamos empregar certas situações, ele deixou bem claro que, se você está dizendo que foi curado, então traga algum exame dizendo que você tinha o problema, em outras palavras, e agora você está resolvido. Eu gosto muito do nosso pastor, porque ele diz o seguinte,
Quando alguém diz, eu fui curado de um câncer, eu fui curado de uma AIDS, eu fui curado de uma dor de estômago, ele recepciona a pessoa, mas pergunta para aquela pessoa, você tem algum documento que comprova ou que comprovasse que você tinha essa enfermidade? Eu tenho, deixe-me ver. Agora você tem algum exame que também demonstra que você agora está no novo perfil, que você está no novo formato? Eu tenho. Então, beleza, então vamos testemunhar, falar o que Deus realmente fez com o milagre. Alguém pode dizer, isto é associar a fé à razão. Não, isto é associar a fé não só à razão, mas ao ato de pensar. Não a ciência como inimiga da fé, mas a ciência como amiga da fé. Por quê? Imagine você colocar a mão sobre a cabeça de alguém e dizer para ele ou para ela, vai-te em paz que você está curado. A pessoa vai crendo, então pare de tomar seus remédios que você está curado. Ou ainda, não vá mais no médico que você está curado. Daqui uns dias, essa pessoa vem a óbito, o que você vai dizer para a família dela? Deus mentiu para mim? Deus faltou com a verdade para mim? Você acha que isto é justo diante do trabalho sério que obreiros do Senhor sérios devem fazer? Pastor, mas antigamente, lá no tempo de Jesus, nós não tínhamos tantos exames, mas nós tínhamos os milagres acontecendo. Pois é, só que vamos estabelecer uma regra. Nós tínhamos também, diante de todos aqueles que estavam ali, uma coisa que era real, a presença do Senhor orando e jejuando constantemente, assim como nós devemos fazer enquanto igreja do Senhor, orar, vigiar constantemente para sermos cheios do poder. Eu já estive em cerimônias que pessoas foram curadas das mais diversas situações e depois trouxeram a confirmação e disseram, eu não estava enxergando, agora eu vejo. Mas por que nós pedimos essa demonstração? Não é porque não acreditamos no poder de Deus, porque a partir do momento que eu falo para alguém, para que eu falo na tribuna, que eu reproduzo para a tribuna aquela situação, todos os que me ouvem acharam como certo. Mas será que realmente essa pessoa foi curada? Será que realmente essa pessoa recebeu a bênção de Deus da forma como estava proposta? E se daqui a pouco voltar os sintomas? E se daqui a pouco ela ter uma convulsão? É por isso que alguns, já se aproveitando, disseram, a ciência não faz bem para a igreja. Nós temos que nos afastar para a igreja. Nós temos que afastar a ciência da igreja. Eu estou vendo milhares de pessoas dizendo o seguinte, tem uma vacina para tomar. Não, isso é coisa do diabo. Isso daí eu não vou tomar. Ciência, onde é que chegou? Não, isso daí é coisa enviada. Isso daí é a marca da besta. Desculpe, como é que poderia Deus deixar uma ciência evoluir tanto para chegar nesse momento em que nós estamos alinhando a nossa fé, precisando de uma contribuição para o nosso corpo físico, eu ter esse tipo de comportamento e ainda fazendo descrédito? Não, repito, porque deixei de acreditar no poder de Deus, mas usando a palavra de Deus como ignorância para não mais conseguir me estabelecer dentro daquilo que é possível. Satanás foi testar o conhecimento de Deus. Satanás foi testar aqui a razão do Senhor Jesus Cristo. Pule daqui, se você é Deus, darão ordem, o Pai dará ordem a seu respeito e os anjos virão te proteger. E o próprio Jesus teve a ciência, ou a capacidade de responder com muita ciência, dizendo o seguinte, olha, realmente isso está escrito nas Escrituras, mas não atentará ao Senhor, seu Deus. Veja que Satanás ainda disse, olha, preste bem atenção, você pode transformar estas pedras em pães. Jesus, claro que sabia do seu poder, e Satanás estava o tentando, estava manifestando ali, sabe, uma tentativa de fazer com que o ego fosse inflamado. Só que Jesus responde, nem só de pão vive o homem. Minha filha nasceu com problema de surdez, a Janete, e nós levávamos no médico,
nós examinávamos e o diagnóstico saiu. E um dia Deus disse à pastora Janete, vá e faça assim, assopre o ouvido dela. Pastora Janete, sempre uma pessoa temente a Deus, foi lá, soprou da forma como Deus determinou. Veja, como Deus determinou, tanto um como o outro. Irmãos, hoje ela ouve perfeitamente bem. Se não bastasse, aquela surdez reproduziria seu efeito também na sua dicção. Quem a conhece sabe que ela fala muito bem, até mais do que nós podemos pensar. Não por razões, não menosprezando, não deixando o seu potencial e a sua qualidade. Mas eu quero mostrar para você que nós temos uma situação, quando chegamos no médico, realmente o médico ao final da consulta falou, por favor, eu peço que vocês levem meu nome lá na igreja, que orem por mim lá na igreja, para que Deus me ajude. Por quê? Nem tudo depende da ciência, mas Deus também estabelece a nossa fé, o exercício da sua prática. Por isso que o René Descartes disse o seguinte, não adianta você ficar tentando me provar alguma coisa se você não me der exemplos, se você não trouxer para mim referências. Por quê? Eu quero buscar o conhecimento. Só que eu quero me afastar do ceticismo, suplantar o ceticismo, desde que haja formas sábias e que eu veja realmente essa situação acontecendo. Por quê? Seja divino ou não, dizia René Descartes, eu preciso questionar para saber se realmente tudo vem de Deus. Para, no seu caso, de ter uma situação como essa, de uma cura evidente de surdez, ou alguém que entra na nossa reunião dizendo, eu fui curado, eu estou ouvindo. Como assim você foi curado? Eu creio no poder de Deus, mas eu não posso deixar que pessoas usem o poder de Deus para ludibriar milhares de pessoas em nome do Senhor Jesus. Isso não é justo. E é por isso que eu estou pregando para você nesta noite, que crer também é pensar. Por que é pensar? No que se estabelece, ou no que se estabelecia, os 4 fundamentos do que René Descartes passou. Primeiro, ser cético e não tomar nada como certo, até que haja evidência de que esteja certo. Ele disse, em outras palavras, não basta simplesmente ter a fala. Você precisa ter a evidência de que está certo. Quantas pessoas não falam assim? Está escrito na Bíblia. Aí quando você vai procurar na Bíblia, não está escrito nada. Um exemplo, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Onde está isso? Você está entendendo? Porque Deus falou assim, mas Deus não falou nada. Porque Deus foi conhecido dos seus enquanto andava. Andava onde? Em qualquer lugar por aí. Você está vendo como as pessoas estão levando as situações, ou podem levar as situações, ao menosprezo da sua consciência e da minha consciência, fragilizando o seu conhecimento e fragilizando o meu conhecimento? Mas não foi isso que Deus quis para a sua igreja. Antes, Deus instruiu a pastores, deixou outros mestres, para que nós conhecêssemos a sua perfeita vontade e agradável palavra. Mas, por que então eu estou pregando essa situação? Qual a maior evidência de que Deus existe? Porque eu preciso também pensar para poder crer. Porque a Bíblia nos faz pensar. A palavra se renova a cada manhã para que eu tenha evidência de quem é Deus e saiba responder quem é Deus. Quem nunca conheceu Deus, quem nunca buscou conhecer de Deus, o que poderá falar dele? O que poderá dizer da pessoa dele? Nada, porque não conhece. Segunda situação, René Descartes nos ensinou, divida os problemas em dificuldades menores. Não é isso que nós ensinamos a vocês? Tem pessoas que olham o problema como se fosse insolucionável.
E nós, quando começamos a dividir trecho por trecho, a pessoa fala: não, realmente não é tão grande assim o meu problema. Não é tão grande, não é tão perigosa, não é tão trágica a minha situação. Terceira orientação que René Descartes trazia. Qual era? Ordenar os problemas dos mais simples aos mais complexos, até que não existam mais problemas, e sim evidências de conclusões. Ou conclusões. Não é o que nós ensinamos a partir das igrejas sábias, corretas e que pregam o verdadeiro evangelho? Qual seja, não existe problema que Deus não possa solucionar. Deus vai tratando um, vai tratando o outro, vai tratando o outro, até que tudo esteja correto, tudo se dê por resolvido. E por que ele dizia que nós precisamos das evidências, ou seja, para que aprendamos com as conclusões? Por que conclusão? Como é que eu posso viver uma sequência de situações? Como é que eu posso viver uma sequência de eventos e nada aprender com esses eventos? Eu entro num problema hoje, eu entro num problema amanhã, eu entro num problema depois de amanhã e eu não consigo aprender nada com ele. Um exemplo, eu já, por alguma razão, vou lá naquela determinada loja, compro um sapato, só que eu tenho tantos sapatos em casa que é mais um para o estoque que eu não vou comprar. Mas no final do mês eu vou ter que pagar a fatura. Aí eu vou um segundo dia, faço a mesma coisa e eu vou só entulhando. Ah, pastor, isso é coisa de mulher. Pode ser coisa de mulher ou coisa de homem. Mas seja para um lado ou para o outro lado, isso é coisa de insensato. Como é que eu vou comprar uma coisa que eu não vou usar e depois eu vou ter que pagar? Eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida ou estou vivendo aqui de forma ignorante, não sabendo lidar com aquilo que Deus põe na minha mão? Com o fruto do meu trabalho, com o fruto daquilo que Deus me ensina a viver bem. Deus quer que você viva bem, mas eu preciso aprender. Então vamos lá, diz René Descartes, separe os problemas pequenos dos problemas grandes. Comece a resolver os problemas pequenos, depois vá para os problemas grandes. E olha só um exemplo disso tudo. Eu tenho uma fatura de R$2.000, eu tenho uma fatura de R$100. Qual é mais fácil pagar? A de 100. Então comece pagando a de 100. Ah, essa pregação também é sinônimo e é sinal de ensinamento financeiro? Também é. Por quê? E aonde está isso? Está justamente na palavra de Deus. Ah, eu preciso comprar uma casa, um bem, um terreno. Muito bem. A Bíblia diz que ninguém sai à guerra sem antes sentar e fazer o respectivo cálculo daquilo que vai gastar, aquilo que vai ser usado, como vai dispor. Veja como a própria Bíblia dá sinais de orientações para nós que estamos aqui vivendo. Ah, eu não creio nisso. Não crê? Você não viu aquela questão do milagre que 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão? Ali é uma evidência. Do quê? De que Deus cuida de todos, sem exceção. Ah, mas eu nunca vi um testemunho desse, um milagre desse. Eu tenho, eu já vivi esse milagre, esse testemunho. Mas você também precisa viver o seu. Quarta situação que René Descartes nos trouxe. Depois que você tiver tirado suas conclusões, enumere cada uma das situações que você viveu ou aprendeu e comece a revisar as suas conclusões. Em outras palavras, pastor, eu estou no 4º casamento, eu não sei o que acontece, as mulheres que estão erradas, eu sou sempre certo. Peraí, você está no 4º, xará. E elas que estão sempre erradas, será que você não pode fazer uma revisão do que você viveu nesses 4 relacionamentos, das coisas pequenas às coisas grandes, e evidenciar justamente as conclusões, e depois dentro disso você começar a rever algumas posturas? Alguma coisa está errada.
Ninguém é bom 100%. Ninguém está certo 100%. Ah, pastor, meu marido vive brigando comigo. Por quê? Ah, porque eu vivo estourando o limite do cartão de crédito. E você acha justo isso? Ah, pastor, eu vivo, eu não sei o que acontece na hora do culto, eu não consigo ir para a igreja porque chega sempre visita em casa. Ou visita atribulada. Será que é a visita que é atribulada? Ou você que está perdendo a chance de convidar aquelas pessoas para ir para a igreja e ali elas se servirem da palavra do Senhor Jesus? Por quê? Porque Deus nos dá sabedoria para agirmos em todas as coisas. Agora eu preciso concluir se o que eu estou agindo, da forma que eu estou agindo, ou o modo como eu estou agindo, está correto ou não está correto. Se estivesse correto, você estava tendo sucesso. Mas se você continua do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Você pode casar 200 vezes os mesmos erros. Você pode ter 400 bandeiras de cartões de crédito. Nem sei se existem todas elas. Mas se não tiver se não tiver cuidado, vai repetir os mesmos erros. Você pode receber milhares de visitas. Só que automaticamente, quando chegar aquele momento, você vai cometer os mesmos erros. E isso que nós temos que ficar atentos. Sabe por quê? Porque eu preciso, e aí René Descartes deixou bem claro isso, investigar os resultados. Seja pela palavra, seja pela minha postura, seja pela minha vida. Porque pensar faz parte da existência. Penso, logo existo. Então, dos resultados, eu só tenho uma verdade a contemplar. Eu estou vivo. Agora, as escolhas que eu faço irão refletir justamente no modo em que eu estou vivendo. E as pessoas não estão se percebendo disso. E aí, o que fazem? Ou correm para a fé, para as igrejas. Algumas delas vão se esconder dentro das igrejas. E aí se aproveitam para virar massa de manobra porque não tem estrutura. E quem às vezes está em muitos púlpitos, infelizmente, não prega o verdadeiro evangelho. E aí se subordinam a um falso evangelho, uma falsa expressão de Deus. E começam a falar, Deus não existe. Ou esse Deus do jeito que vocês estão servindo está errado. Só aqui tem poder. Só essas igrejas aqui, ó, tá vendo? Só se eu me vestir desse jeito que Deus age. Não, não é assim. Crer também é pensar. E pensar para melhorar. E o que isso tem a ver, pastor, com Hebreus capítulo 1, versículo 6, parte B em especial? Simples, meus amados irmãos. Se você simplesmente vive por viver ou confia nas informações que são passadas, sem ter a oportunidade de examiná-las, ou ainda viver na prática aquilo que está dentro do seu conteúdo, como você poderá gerar um contexto de aprendizado? Cada trecho das Escrituras, um sujeito, uma sujeita pode ter uma interpretação. E por quê? A interpretação, ela é pessoal e intransferível. Mas se eu não leio a estrutura do conjunto, como é que eu vou poder fazer uma interpretação correta? E ainda, se eu fico só escutando, que interpretação que eu vou ter? Ah, mas alguém me disse. Alguém me disse. Mas você confirmou isso como sinônimo de verdade? Por quê? Porque, veja bem, por mais que você fale, você precisa optar como vai viver. E viver a fé de Jesus, não é simplesmente colocar assim um pano e entrar às cegas num relacionamento com Ele. Ao contrário, Ele diz assim, olha, fazei prova de mim. Aleluia. Para fazer prova de mim, eu preciso ter uma consciência de quem é Deus. E com todo respeito, a verdade que eu trago pode não ser a verdade que você precisa para resolver o seu problema. Principalmente, sabe por quê? A verdade de Cristo é uma só. Mas quando se trata de experimentar e aplicar aquilo que está escrito, nenhuma experiência com Deus, ela é idêntica. Eu tenho a minha experiência, ela tem a experiência dela, e aí o que vai acontecer?
Cada trecho das Escrituras servirá para interpretar um momento de nossa vida dentro daquele instante e experiência que nós estamos passando. Mas se eu fico só ouvindo, se eu fico só falando, ouvindo alguém falar, que segurança eu tenho para saber se isso realmente é de Deus? Porque a Bíblia faz o seguinte, as Escrituras falam a seguinte afirmação: porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Como pode um Deus querer o mesmo bem e ao mesmo tempo querer o mal? Pare com esse negócio de dizer, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Que dor é essa que traz alguém? Como Deus pode projetar justamente o bem e ao mesmo tempo projetar o mal? Que Deus sagaz é esse que você vive? Não, mas alguém pregou isso já para mim. Pregou isso para você? Meu amado irmão, deixa eu tentar entender uma coisa. O que as pessoas nos falam, e é isso que nós temos que tomar muito cuidado, e René Descartes justamente expressou isso, que tudo que nos é falado podem servir de estímulos para as nossas conclusões. E eu também posso ter situações que eu vou vivendo e vão servir de estímulo para crer ou deixar de crer. Mas qual é o problema de ter alguns estímulos de terceiros ou da minha pessoa? Quer ver só? Ligue para alguém e diga que ela foi aprovada numa vaga de emprego. Ela vai ficar toda empolgada, não é? Vai dar saltos de alegria. Diga para a mesma pessoa logo em seguida que o parente dela faleceu. Será que a mesma alegria permanecerá em seu rosto? Veja que toda ação foi estimulada. Uma pelo emprego, a outra pela morte. E aí, qual é a questão que eu quero me referir? Quando nós deixamos os estímulos de lado, nós também deixamos a empolgação de lado. Seja aquilo que nos empolga para o bem, seja aquilo que nos empolga para o mal, seja aquilo que nos alegra, seja aquilo que nos entristece. Mas, pastor, isso daí quer dizer que você servir a Deus de uma forma neutra? Não. Você vai servir a Deus de uma forma consciente, dizendo que, indiferente do estágio que eu esteja, seja pela empolgação positiva, seja pela empolgação negativa, eu vou continuar servindo a Cristo. Porque viver Cristo não é viver em empolgação. Sabe aquele negócio de que nesse momento eu fiquei contente, daqui a pouco eu já não quero mais? É igual criança que recebe muito brinquedo. Quando criança recebe muito brinquedo, ela não sabe qual que ela vai optar por brincar. Então ela quebra tudo. Ela acaba quebrando tudo, porque ela não sabe qual é o melhor. Agora, mostre para aquela criança que não tem nada ou nenhum brinquedo, a importância desse brinquedo quando ela ganha um brinquedo por ano. Veja se ela não vai se contentar e ela não vai se alegrar com isso. E veja como ela vai dar valor. A mesma coisa somos nós. Viver Jesus Cristo não é viver empolgação. Aí eu vou lá no culto porque alguém falou que ali tem um profeta bom. Aí eu vou ali porque, sabe, ali falou que tem uma coisa boa. Você tem que criar raiz com Jesus Cristo. Você tem que pensar Jesus Cristo. Pensar sempre observando o que são condicionantes que as pessoas falam para você e o que são realmente aquilo que você pode concluir a partir daquilo que você viveu. Eu quero existir. Muito bem. É a única certeza que você tem é que você existe. E pode morrer a qualquer momento, tanto você como eu. Só que qual que é o problema disso tudo? O que fazer com a nossa existência? Eu vou acreditar em Deus? Sim. Pela empolgação? A empolgação passa, é igual paixão. Empolgação passa. E a certeza? A certeza permanece. Porque eu não vou só atrás do que me passaram, mas eu vou confirmar o contexto em que aquela informação se constituiu, como ela foi construída, como ela foi resolvida para gerar impacto em mim. Muitas pessoas acham, por exemplo, que viver Jesus Cristo é colocar uma bata lá no pé, deixar o cabelo crescer, não se depilar mais no caso de mulher, ou então deixar um bigode aqui no caso masculino, não tem nada contra os bigodes, entendam bem, e acabam fazendo das pessoas aqueles seres fechados, rancorosos, presos numa ignorância
com todo respeito, isso não é servir a Jesus Cristo. Não, mas alguém falou que eu tenho que fazer isso porque isso está no costume. Então, está no costume, mas isso não está da parte de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, quando eu procuro conhecer Jesus, ele começa assim, ó, preste bem atenção. Limpe o exterior do copo. Aliás, limpe o interior do copo e o exterior ficará limpo. Olha a sacada de Jesus. Olha o que Jesus passa. Limpa o interior, o que está dentro, o que vai lá no oculto seu. Aí todo o resto vai se transformar, vai melhorar, vai trazer uma outra certeza para você. É por causa disto que muitas pessoas ficam pelo caminho. Elas chegam na igreja empolgadas. Não, agora eu vim cá. Agora eu vou viver Jesus. Agora vocês vão ver que eu vou ser um crente, ó, 100%. Aí vem a primeira luta. Pastor, eu quero a minha carta. Essa igreja não dá para congregar. Essa igreja não tem amor. Tá bom. Então eu vou lá para uma igreja onde tem amor. Não, essa igreja é muito rude. Pastor, eu quero a minha carta. Eu vou para a igreja do bispo. Chega lá. Não, aqui a turma pede muito. Eu vou para a igreja do outro bispo. Uma prancha em cima do púlpito? Deus me livre e me guarde. Eu vou embora. Onde é que se viu isso dentro da igreja? Mas sabe qual é a situação pior disso tudo? Que você caminhou por muitos lugares, você entrou em muitas casas. Você só não entrou, ou melhor, não adotou a atitude correta, que seria de conhecer o dono da casa, ou melhor, de todas essas casas, no caso Jesus. Porque se você tivesse conhecido Jesus já na primeira casa, você saberia que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você saberia que nós estamos rodeados por uma nuvem de pecadores e pecados, e nós somos homens sujeitos ao pecado. E você entenderia que a satisfação nossa não vem pela empolgação. Empolgação não pode explicar Jesus Cristo. Mas quando eu olho para a cruz e vejo o seu sacrifício acima de tudo, vejo o seu sacrifício estruturante, sabe, de alguém que mandou um filho, o filho vai para a cruz e começa a mostrar para mim que eu tenho como viver algo novo, e não importa se eu sou maconheiro, se eu sou bêbado, se eu sou roubador, se eu sou prostituto, não importa nada disso, eles vêm de como estás. E aí eu começo a conhecer Jesus, eu falo, pô, mas você já viveu isso aqui? Já outro. Pô, você pode me explicar o que é isso? Você pode me dizer o que é estar com Jesus? O que é viver Jesus? E alguém vai falando, até que um dia em que nós observamos assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso que viver Jesus não é viver em empolgação. Aí que eu já gostaria de chamar você para abrir a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 6, para nós levarmos esta reflexão para o cunho espiritual. É aí que você observa Jesus ensinando sobre ansiedade. O que causa empolgação é ansiedade. O que afugenta o conhecimento de Deus é ansiedade. A ansiedade impede as pessoas de pensarem. E hoje, parece que alguns sujeitos fazem questão de pregar deixando ansiosos. Ei, se você quer um carro, ei, se você quer uma cura, vem aqui que eu vou te impor a mão e você vai receber. E às vezes a pessoa corre para lá, corre para cá, corre para lá, mas a Bíblia diz assim, no lugar que o Senhor escolher, ali Ele ordena a bênção. E eu fico até de um lado para o outro correndo, sendo que eu poderia ficar parado, ver o livramento de Deus e a bênção do Senhor sendo entregue a mim. Por isso que Deus tratou muito dessa questão, me levando a pensar, te levando a pensar, explicando sobre a ansiedade para afugentar a empolgação, tanto pelo que se ouve, quanto pelo aquilo que se vive, para passarmos a sermos racionais,
ou pensar o que somos, o que queremos e termos das nossas atitudes, aprovações ou não, para chegarmos à perfeita conclusão para conhecermos a Cristo. Diz assim o versículo 33 do capítulo 6 do livro do Evangelho de São Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que está dizendo o Senhor com estas coisas? Viver Jesus é viver um processo contínuo, dia após dia. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Certa vez vinha um homem numa carruagem e Deus levou um homem para próximo daquela carruagem. E ali, aquele homem que foi levado até aquele local perguntou àquele que estava dentro da carruagem: por um acaso você entende o que você está lendo? Por um acaso você entende o que está escrito nessas escrituras? E ele respondeu: como eu vou crer? Como eu vou conhecer? Como é que eu vou acreditar se não há quem pregue? Veja, o só fazer prova precisa de uma orientação. Por isso que nem tudo eu aprendo no mesmo instante, nem tudo eu aprendo na mesma hora e no mesmo momento. Abraham Lincoln tem uma frase que eu fiz questão de trazê-la nesta noite aqui, para que você possa imaginar. Foi um dos mais sábios presidentes que a nação americana teve. E eu faço questão de trazer a você nesta noite, para que você entenda. A melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. Vou repetir. A melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. Abraham Lincoln. Em outras palavras, que adianta falar da vida eterna se eu não vivo Deus um dia após o outro e não confio na transformação de um dia após o outro? E eu não quero viver Jesus mediante aquilo que eu vou buscar na sua palavra, sem ouvir que, olha, dizendo alguém, isto é o que querem para você, isto é o que elas querem para você. Tá bom, mas o que é que Deus quer para você? Viver Jesus dia após dia é viver os processos que estão relacionados a Ele. A fé, ela vem por processo. Salomão falou isso no Eclesiastes capítulo 3, a respeito do processo, dos processos. E nós, às vezes, não queremos justamente viver esses processos, porque achamos que não vamos dar de conta. E qual que é o problema disso tudo? De nós acharmos ou não queremos encontrar, dentro dessa situação, um posicionamento para aquilo que vamos viver. Qual seja? Eclesiastes capítulo 3. Olha os processos que a palavra de Deus nos ensina a ter. Primeiro, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Foi exatamente o que fez René Descartes. Peraí, você está me dizendo que eu vou morar no céu? Mas até eu morar no céu, me dá uma evidência de como eu tenho que ser aqui na terra. Explica, me ensina o que significa eu ter minhas posturas, testar, parar com esse negócio que Deus quis assim. Deus quis o quê? Ah, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que foi que Deus uniu? Ah,
Deus quis a morte dele. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Muito bom citar quando a gente faz isso na terceira pessoa. Muito mais difícil aceitar quando é na primeira pessoa. E aí eu começo a observar que em todos os momentos, todas as pessoas têm perdas. E aí vem também a orientação de René Descartes. Se todo mundo tem perda, é uma evidência coletiva de que todos podem sofrer. O importante não está naquilo que você pode sofrer, mas está naquilo que você pode aprender. Você pode aprender com o seu sofrimento de perda. O que você pode colher com aquela dor. Ficou desempregado. Não foi a primeira vez. Então, o que me levou a ficar desempregado? Ah, Deus quis assim. Mas por que Deus quis assim? Me prova que Deus quis assim. Ah, Deus vai te abrir uma porta nova. Então me ensina a crer. É como o Senhor, nosso Deus, perguntou ao pai de um menino. Você crê que o seu filho pode ficar são desse demônio que o convulsiona? Senhor, eu creio, mas converte a minha incredulidade. O que é isso? Não adianta alguém me dizer. Eu preciso perceber o querer. Que aquela situação realmente me traga uma evidência de que Deus vai agir. Que Deus vai trabalhar. Que Deus vai fazer. Para não cair na esparrela e dizer, não, mas o profeta disse. O profeta disse. Uma vez, nunca me esqueço isso, que alguém chegou para um conhecido que era cadeirante e estava ali debilitado, e chegou para ele e disse assim, olha, você vai andar muito. Deus está mandando te dizer. E esta pessoa, muito sábia, ouviu aquilo, mas procurou o pastor. Falou, pastor, eu recebi essa informação. Será que isso procede? O pastor falou, vamos orar para que Deus, se for um espírito da dúvida, possa cessar. Se for verdade, possa se realizar. Mas se for diferente da verdade, que Deus possa manter a sua fé no local certo. E o pastor e este jovem foram orar. Ele não andou, mas ele agradeceu ao pastor por ter tido esta sábia orientação. Isso aconteceu com o pastor Gentil e eu acompanhei esse processo. Por quê? O que poderia acontecer com esta pessoa? Justamente ele colocar a culpa em Deus e dizer assim, Deus me falou e agora não quer que eu ande? Este é o grande problema. Deus não é fantasia. Deus não é empolgação. Deus não nos faz viver uma fantasia. E crer justamente não é viver uma fantasia. Que hoje Deus está de bom ânimo, então Ele faz as coisas certas e nos faz certo. Amanhã Deus está de mau ânimo, chicote nele. Sabe? Condiciona ele, acaba com ele. Não, isso não é Deus. Quem te pregou isso? Pelo amor de Deus. Que o Senhor e o Espírito possa fazer cessar esta voz. Ou lhe dê sabedoria para poder aprender do jeito correto. Deus é o mesmo que jamais oscila o seu humor no aspecto de dizer a sua palavra tem de acontecer. Deus não nos faz e Deus não nos coloca ao contrário de que eu tento, faço, posso ou não posso. E aí, o que eu tenho que tomar cuidado? São com as palavras dos ímpios. Por que crer é pensar? Porque nem todos os que vão a você, falando em nome do Senhor, são justamente enviados do Senhor. E é nesse momento que eu vou trabalhar com a carta de Judas e peço que você abra o irmão do Cristo para que você perceba uma coisa interessante. Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Olha só. Por isso que você precisa fazer teste, prova, pensar do que estão falando. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação,
tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez é dada aos santos. Por que Judas escreveu tão respeitosamente, de forma enfática, dizendo: eu preciso escrever para que a fé de vocês não se abale? Agora vem a explicação. Versículo 4 em diante. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ido após outras carnes, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, estão entendendo o nível dessas pessoas? Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negritude das trevas. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Como assim? Admirando as pessoas por causa do interesse, versículo 16. Aí vem o versículo 17, do capítulo 1. O dever de lutar pela verdade de Deus. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias e ímpias consciências. Estes são os que causam divisões sexuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai a alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora,
àqueles que é poderoso para nos guardar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao Deus único, Salvador, por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Está entendendo? As pessoas, o que querem esses escarnecedores? Apenas visar, buscar o interesse deles mesmos. Por isso que tem pessoas vivendo sobre julgos demasiados. Tem pessoas vivendo sobre cortinas demasiadas. Tem pessoas vivendo sob a ignorância de alguém e não conseguem perceber. Mas eu não estou aqui para ofender a este ou aquele, mas eu estou dizendo para você, você tem a chance de examinar as Escrituras e então permitir entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E é dever nosso fazer tal circunstância ocorrer. Agora, não vos esqueçais, ou melhor, não vos esqueceis do que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É trabalhoso conhecer, é trabalhoso pesquisar, é trabalhoso entrar em alguns méritos das Escrituras, estudando, mas se você quer ter uma fé viva, uma crença agradável, você precisa pensar. Repito, René Descartes nunca foi contra o Evangelho, mas sempre se posicionou da seguinte forma: se alguém vem em nome, por exemplo, do Senhor, faça a prova para realmente ver se vem em nome do Senhor. Até porque, por causa de muitos que se dizem usados pelo Senhor, há escândalos. Mas maldito é aquele por meio de quem o escândalo vem, porque do Senhor nada tem. Mas um sinal, uma necessidade, se nós queremos não cair nessa esparrela, nós precisamos nos encher. E ninguém se enche com argumentos, ninguém se enche por estímulos de outros, às vezes até os particulares, e gerando em si a empolgação. Eu tenho que gerar a consciência de quem é Deus, quem é Cristo e quem é o Espírito Santo. Se você for aquele homem, aquela mulher que prega que Jesus Cristo batiza, que ele salva, batiza e leva para o céu, então esta é a perfeita palavra. Agora, e por que a perfeita palavra? Porque é a de todas as mais sinceras. E eu acredito naquilo que eu falo, mas eu te digo, se você quer ter uma fé saudável, leia as Escrituras, porque crer é pensar, e se encha do Espírito Santo. Depois deste louvor, nós voltaremos para a oração.
תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני אכלול לפני קץ אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא אותי, מלא אותי. שימי את כל אהבתך, שימי את חום רפואתך, מלא אותי, מלא אותי. שימי את כל אהבתך, שימי את חום רפואתך, מלא אותי, מלא אותי. מי יכול לפני קץ אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, דמך מטהר, דמך משחרר, דמך מטהר, דמך משחרר, דמך מטהר, דמך גדול אתה ומהולל מאוד, גדול אתה ומהולל מאוד, גדול אתה ומהולל מאוד, גדול אתה ומהולל מאוד, גדול Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és majestoso em santidade. É isso que eu quero que você conheça. É isso que nós queremos que você sirva. É isso que nós queremos que você tenha acesso. Desculpe. Desculpe.
meu enorme respeito aos pastores, meu enorme respeito aos bispos, meu enorme respeito a todos aqueles que pregam de forma sincera e honesta a palavra. Apenas quero que você entenda, sem ofender os que trabalham de forma séria, que existem muitos, infelizmente, não agem desta forma. Viver Jesus é ter o contato com a criatura mais doce, sem se escravizar. É viver o sentimento mais amável, sem punição, no aspecto de que eu preciso me flagelar para ter Jesus. Isso não é viver Jesus. Jesus é aquela voz mansa e suave que te chama para vivê-lo. Isto é Jesus. E é desta forma que nós queremos que você conheça Jesus. Pastora Rosângela. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar aqui os nomes do pedido de oração. A Nalva pede oração, Marileide pede oração, Andréia pede oração, Josué pede oração, Aleda pede oração, Rosana pede oração, o pastor Orlando pede oração, a Pamela pede oração, a Dimar pede oração, Rosângela pede oração, Vanessa pede oração e a Alzira pede oração. Eu estava vendo aqui os pedidos e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós temos 3 pedidos de Covid. Já chegamos aqui até 20, 22 e hoje a gente só tem 3. Amém. Glória a Jesus. Muito gratificante. Amém. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por este resultado. Se você perceber, Deus está fazendo uma grande obra no meio da nossa sociedade, do meio do nosso povo. Outros pedidos virão, sem sombra de dúvida. Mas nesta hora eu gostaria de orar como resultado desta campanha. E eu gostaria de entregar a Deus toda a honra e toda a glória por aquilo que nós vivemos aqui. E que Deus te direcione, e você que entrar depois para assistir esse culto, você que compartilhou, vai compartilhar na sua rede. Eu apenas tenho por interesse, esta igreja tem por interesse, que você viva Jesus da melhor forma possível. E o meu pedido a Deus nesta hora é que Ele abra a sua mente, Ele abra os teus olhos, para que você realmente sinta a sua gratidão, o seu amor perpétuo e a sua justiça. Vamos orar? Amado Deus da misericórdia, que excede todo o conhecimento, desta hora nós pedimos para que o Senhor abra a mente deste homem, desta mulher, desta pessoa, Senhor meu Deus eterno, porque estão servindo sempre ao Senhor, de forma que nós possamos viver e principalmente conhecer-te como devemos sempre te conhecer. Tu és o amigo, Tu és aquele que colocou o Espírito Santo, Mas, Senhor, agora Tu és aquele que deixa, Senhor, à nossa disposição a alegria e viver um tempo especial e principalmente de segurança, fazendo prova de todas as coisas. Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo, mas, Senhor, desce com a Tua forte mão, abrindo os olhos, os ouvidos, os corações de cada homem, de cada mulher para crescer. Deus, todos esses que nos pediram oração, ou orações por causas, Senhor, das mais diversas, que o Senhor possa entrar com providência e, acima de tudo, então, Senhor, trabalhar dentro dessa situação, Senhor, para que venham evidências do seu amor e da sua graça. Senhor,
Jesus, aos que estão enfermos. Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar, que o Senhor possa abençoar. Aos que estão perturbados, que o Senhor possa repreender todo o mal, toda dificuldade. Aqueles que estão, Senhor meu Deus eterno, passando por alguma situação que exige um toque dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua consciência, somente o Espírito Santo pode assim fazê-lo. Por isso, meu Deus, nesta parte espiritual, assim como a física, assim como a emocional, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar em todas as áreas dos teus filhos, manifestar o teu melhor. Jesus, em teu nome nós declaramos a vitória. Em teu nome nós cremos no teu poder. E em teu nome, Senhor, nós aqui assinamos a tua palavra, Senhor, como verdadeira. Nos ensine a continuar crendo, conhecendo a Ti da melhor maneira possível, porque o Senhor tem a mensagem que o nosso coração precisa. E a mente nossa possa ser, Senhor, tocada, trabalhada e segurada pela Tua palavra, Senhor, sempre. Capacita-nos para toda boa obra. Capacita-nos para toda boa situação. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Porque eu tenho certeza que o Teu milagre virá, conforme está sendo clamado por todos os irmãos e irmãs que aqui estão, no nome santo de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Para encerrar, nós apenas gostaríamos de avisar que no domingo, às 14 horas e não às 15 horas, nós estaremos fazendo mais uma live. E nos foi perguntado quais são os dias de trabalho, ou seja, quais dias nós estaremos transmitindo. Às quartas-feiras, às sextas-feiras, sempre às 19h30, e no domingo, às 14 horas, a partir desse próximo. Por quê? Em virtude de muitos irmãos que terão seus cultos à noite, e nós também estaremos ali na Igreja Matriz, se você não conhece, em São Paulo, na Rua Baltazar Gomes de Alarcão, 296, no Jardim Miriam. Os que puderem, estejam conosco. Será uma grande bênção a partir das 17 horas. Nós estaremos em culto ali, em virtude do toque de recolher. E eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando. Obrigado pela tua presença. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a doce consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Digamos juntos. Amém. Deus te abençoe e te dê um ótimo descanso. É o que deseja toda a família DJM, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.